Bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando os livros poéticos. Na lição de hoje, temos o mistério dos atos de Deus, baseado no texto de Eclesiastes, capítulos de 7 a 12. Vemos no nosso texto áureo, do versículo 2 do capítulo 9, tudo acontece igualmente a todos, ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro, ao que oferece sacrifícios e ao que não os oferece, ao bom e ao pecador, ao que faz juramentos e ao que não faz. É uma constatação que nós vemos que é um grande mistério dos atos de Deus, de que as coisas boas ou más, elas vêm tanto para as pessoas que acreditam em Deus, como aquelas que não acreditam em Deus. A primeira parte do nosso estudo, baseado nos capítulos 7 e 8, vai falar sobre o lugar do sofrimento na vida humana. Estaria o pregador exaltando o sofrimento, sendo masoquista? Não, mas é importante saber que o sofrimento faz parte da vida. Infelizmente, há pessoas que não aceitam essa realidade e, por incrível que pareça, trazem mais sofrimento ao seu viver quando entram em negação. Viver em negação não resolve nem facilita a questão. Outros trazem para si sofrimento quando desejam ser demasiadamente justos e sábios. É o que diz aí o versículo 16 do capítulo 7. Não seja justo demais, nem sábio demais. Por que te destruirias a ti mesmo? Colocando essa carga emocional sobre si para além do que podem carregar, achando que assim alcançarão o que almejam em Deus. Infelizmente, estão apenas se enganando e se sobrecarregando. O que temos a fazer é encarar a vida e a morte, a dor e a alegria como sendo parte do viver. A sabedoria está em aprender a viver com os antagonismos da vida. Não tem como não sofrer nesta vida, não tem como evitar confrontos com a realidade da morte. O que temos que aprender é olhar os sofrimentos, as perdas, as dores e a morte de frente e aprender com eles a viver o melhor possível o nosso presente. Na segunda parte do estudo, nós vamos ver os mistérios da vontade de Deus, baseado no capítulo 9. A santidade é a nossa meta, a obediência é o nosso caminhar. Não temos como entender os mistérios da vontade de Deus para nosso viver, mas temos como aceitar o seu imenso amor, em especial por aqueles que escolhem caminhar com Ele. Essa é a diferença no viver. É certo que um dia iremos morrer, mas somos convidados a vivenciar experiências saudáveis em nosso dia a dia, a fim de desfrutarmos o melhor da nossa vida. Aí nós vemos o versículo 11 do capítulo 9, que diz: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor. Este também é um mistério. Isso às vezes nos intriga. Ser bem-sucedido não é apenas para aquele que é qualificado, é saber tirar o melhor proveito de tudo que se vive. Saber também que em tudo o Senhor está presente. Nessa parte, a excelência da sabedoria, baseado no capítulo 10, nós vamos ver, as palavras da boca do sábio são agradáveis. Versículo 12, a parte A. A pessoa sábia falará coisas que edificam, que fortalecem e dão ânimo. Mesmo em momentos de dificuldades, palavras sábias fazem a diferença. Podem até parecer duras e muitas vezes o são, mas certamente necessárias. Isso não quer dizer que tudo o que é dito, mesmo sendo verdade, seja advindo da sabedoria. Necessário se faz ter o discernimento vindo da parte de Deus para o momento certo. Palavras de graça que sejam adequadas àqueles que necessitam, seja numa conversa pessoal ou em público. Aqueles que não usam de sabedoria são os mesmos prejudicados por suas palavras ou ações desastrosas. Ideias desastrosas são baseadas em tolice e prepotência. O tolo fala demais, nunca se cansa e acaba atropelando a si mesmo. Imaturidade faz parte do comportamento dos tolos. A sabedoria está na maturidade, na medida certa das coisas, no falar, no andar, no agir dignamente, diante de Deus e da sociedade em geral. Capítulos 11 e 12 vai falar sobre uma questão: tirar proveito do tempo no ciclo de vida e na hora oportuna. Nós vamos mostrar duas partes da vida
duas fases da vida que são importantes, que a Bíblia traz um conselho bem peculiar. No versículos 9 e 10 do capítulo 11 vai trazer: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Essa primeira fase que fala da nossa vida, nós vemos que a adolescência, a juventude, a alegria é um ponto bem importante. Já vimos que para tudo há um tempo debaixo do céu e que nosso Deus tudo fez formoso em seu devido tempo. Devemos fazer o que é bom e no tempo oportuno. Quantas situações nos são apresentadas em nosso dia a dia? E aí a questão da alegria na juventude. Alegrar-se faz parte do viver. Não precisamos achar que temos que viver uma vida sem diversão e alegrias. Para todas as fases da vida, as suas alegrias. Isso é bom e saudável. Mas vemos que no período da juventude isso é mais enfatizado. A alegria é natural e incentivada. Porém, mesmo nesses momentos, somos chamados para exercer a sabedoria. Note que o trecho que diz que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Como é importante a gente usar o nosso tempo em cada fase da nossa vida com sabedoria, segundo o conselho de Deus. Na juventude, o tempo para o prazer é mais acentuado e o jovem deve aproveitar, mas na velhice também as suas alegrias. Em todas as fases do ciclo da nossa vida há alegrias e delas devemos desfrutar, mas em tudo lembrando e procurando viver com sabedoria, pois as consequências das escolhas virão, boas ou ruins, e sabendo que nós, de cada ação que nós cometemos, nós vamos prestar contas a Deus. A outra fase é a questão da velhice, mas o pregador, ele atenta para a questão de que nós devemos lembrar-nos do nosso Criador nos dias da nossa mocidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Versículo 1 do capítulo 12. Então, a questão de atentar para essa questão da alegria, de como viver, como se aproveitar a vida durante a nossa mocidade, não esquecendo do nosso Criador, a quem nós havemos de prestar contas de todos os nossos atos. Nós queremos concluir com os versículos 13 e 14 do capítulo 12, que diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Prestemos atenção a essas questões, de que duas coisas devem ser o resumo da nossa vida: temer a Deus, saber que nós temos um Deus lá no céu que olha para nós, que vê todas as nossas ações, não somente como um julgador, mas como um Deus que deve ser adorado, que deve ser seguido, deve ser obedecido. E também guardar os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus estão escritos na sua palavra, a Bíblia Sagrada. Esse é o livro que nos conduz, é a nossa diretriz para que possamos viver de acordo com a palavra de Deus. Quero deixar aqui o meu contato: arisaialmeida@gmail.com. Esse é o meu e-mail, para que, se você necessitar, entrar em contato, fazer alguma crítica, algum comentário ou mandar alguma pergunta, alguma dúvida. Que Deus lhe abençoe.